Bom dia, alunos. Bom dia, tutores. Bom dia, professor Luiz. Bom dia, professora Elaine. Bom dia a todos. Interessante nessa aula de hoje. Muito bom. E é uma maneira da gente... O que a gente tinha comentado na última aula, de que os pensamentos científicos eles vão só se amadurecendo, né? E os novos pensamentos eles são construídos através dos pensamentos antigos, né? Nada se cria, tudo vai se transformando. E hoje nos pensamentos que nós os estudiosos que nós trabalhamos hoje, a gente viu que eles se baseiam no pensamento marxista, né? E isso reforça o que nós já havíamos dito. Vamos dar uma olhadinha na nossa apostila antes de iniciarmos na nossa atividade. Aqui na página 64 da apostila, nós temos aqui um pontinho aqui para reflexão, que é os pontos que a gente sempre tem destacado para vocês darem uma olhada. Então aqui nós temos um pontinho para reflexão aqui. E mais à frente, nós temos... Só um minutinho. Mais à frente nós temos aqui o nosso... Nós temos aqui o nosso pratique. Pratique, professor. Tá demorando para ouvir. Tava sentindo falta, professor? Sentindo o nosso pratique, né, Tá aqui o nosso pratique. Para que serve mesmo o nosso pratique? Pratique. Olha aqui, para ó. Praticar. Praticar. Hoje o professor tá tão afiadinho. Tá bonitinho, igual a menininha Estou aprendendo. de lá do fundamental. Praticar. Praticar. Então aqui nós temos aqui 2 pontos no pratique muito interessante. Proposto aqui nessa unidade para que nós paremos um pouquinho para refletir sobre o que a gente estudou, né? E colocar em prática esses ensinamentos para reforçar o conhecimento que nós estamos adquirindo, ok? Então, agora que já revimos isso aqui, chamamos a atenção para os pontos de reflexão, tem também aqui na nossa apostila, nessa unidade 4, uma sugestão de link. É interessante que vocês olhem, observem, esse link é justamente para vocês terem um conhecimento maior sobre o conceito de mais-valia. Então, não deixe de olhar esse link para aprimorar esse conhecimento sobre o conceito de mais-valia, ok? E fixar o conhecimento. E fixar, exatamente. Porque essa interação que se dá com essa linguagem da mídia, com o filmezinho, ele te contextualiza de uma maneira excepcional, né, professor? Exatamente. Então, assim, é importante que nós nos atentemos para essas sugestões, tanto dos pratiques, quanto dos pontos de reflexão, quanto do dicionário. E essas sugestões de links ou de livros que às vezes tem, não deixem de observar, não deixem de olhar, de verificar, porque isso vai agregando mais conhecimento ao conteúdo que nós estamos estudando. Vamos agora às nossas atividades de sala? Só um pouquinho, que esse slide hoje ele tá teimoso comigo. Aqui nós temos aqui, professor, 4 sugestões de atividades. Sim. Vou ler as perguntas e depois a gente vai compartilhando as respostas, Perfeito. Ok? A questão número 1, a partir da sua experiência como funcionário de uma escola, somando-se ao que você aprendeu nesta unidade, como você enxerga o papel da escola? Bem interessante isso aqui, né? Vamos passar aqui para a nossa próxima pergunta. Na questão número 2. Questão número 2. Em sua opinião, a escola só cumpre o papel ideológico de manter as coisas como estão? Ou você acredita que ela pode contribuir para a formação de consciências libertadoras que fortaleçam a luta pela transformação social? Olha que pergunta interessante, professor. Vamos agora à nossa questão número 3. Questão número 3.
Discuta com seus colegas a seguinte questão. A escola necessariamente reproduz as relações sociais dominantes ou ela pode ser um espaço de modificação dessas relações? O que vocês acham? Também essa questão está bem instigante. Vamos lá na questão número 4. Na questão número 4, descreva seu entendimento sobre intelectuais orgânicos. E aí, professor, como está a participação dos polos? Querida, o pessoal está ativo, reflexivo e postaram. Tá bem Estão participativo? Estão. Que legal, é muito Vamos bom lá? isso aí. Eu tô assim, ansiosa para ouvir as respostas dos nossos alunos. Então vamos. Professora, só um minutinho, deixa eu só habilitar, daqui a pouco eu volto ali. Tá bem. Quem começa hoje? Espigão. Nosso abraço para Espigão. Aí, parabéns Tá para bem? Espigão. Espigão está bem ativo. Bom, Elisandra na questão número 1, temos a Elisandra, o Paulo, mas a Elisandra, ela diz na questão número 1, a escola tem o papel de abrir caminhos, preparar o educando para a vida em sociedade, estando preparado para os possíveis desafios a serem enfrentados. Número 2, não. Em minha opinião, a escola vai muito além de deixar as casas como são. Ela prepara os alunos para que sejam críticos e exponham a opinião, contribuindo para a formação de cada um e transformação da sociedade. Muito bom, Elisângela. O número 3, a escola, da Elisandra ainda, a escola pode sim ser um espaço de modificação, pois ela exerce o papel de tornar a sociedade mais igual, onde todos tenham os seus direitos assegurados, pois através do conhecimento você conhece leis e pode desta sim cobrar. Olha só que interessante. Olha que muito sábio. Muito bom e muito real, né? Através do conhecimento você... Olha, ela falou assim, através do conhecimento você conhece leis. Exato. E olha a conjugação verbal. E pode desta assim cobrar. Exatamente. E não Conhecer só cobrar. leis e poder cobrar delas, né? Exato. Fazer com que e se não cumpra só a lei. cobrar, uma coisa que Fazer nós com que se cumpra a lei. Que se cumpra. E uma coisa que a gente estava discutindo aqui ainda há pouco, que a partir do conhecimento, se você tem conhecimento da lei, né, da nossa Constituição, você pode propor mudanças. É possível mudar, não é, professor? É possível. Mas desde que você tenha esse conhecimento Professora, de como fazer para mudar. Mas o primeiro passo, gente, olha só, é o conhecimento. Fala, professor. Não, que à luz da lei, ela diz o seguinte, é interessante, ela falou que nenhum indivíduo pode se dar o direito de dizer que errou por dizer, a coisa assim, eu vou interpretar, por não conhecer a lei. Exato. Porque está à disposição. Está à disposição. Então, se você não conhece a lei, você não pode alegar, eu fiz porque não sabia. A lei estava lá. E um pensamento marxista é também de que a educação, e eu traduzo essa educação como o conhecimento, Sim. né? Ela serve tanto, olha só, gente, ela serve tanto para reforçar o empoderio da burguesia, quanto para também mudar a classe dos trabalhadores. Através da educação, pode haver mudança na classe social. É possível. É possível, sim. Professora, só vê que, e a lei, a maneira como ela é redigida, como ela está, as pessoas têm dificuldade, não, é um texto chato. Quando você está com um jurista, que ele começa a ler um texto, ele está tão habituado a ler e entender, porque ele julga de acordo com o que está escrito, com o que está no papel. Exato. Ele julga de acordo com a petição. Então ele lê a lei interpretando, então ele tem uma capacidade de raciocinar o intelecto dele, porque ele lê muito. Esse dia eu estava do lado de um jurista e observando esse lado. Então, ele tem uma facilidade de ler um texto, absorver aquele texto e, ao mesmo tempo, emitir a opinião. A interpretação. A interpretação. E é muito Exato. rápida, porque ele está habituado a fazer isso sempre. Então, gente, quanto mais nós lemos, quanto mais nós nos educamos, mais nós... Eu ainda acredito que a educação é o melhor caminho. Porque
Por que hoje, ainda hoje, né, gente, não só hoje, mas ainda hoje, se investe tão pouco em educação? É justamente por conta disso, por conta desse poder que a educação tem de transformação. Por isso se investe tão pouco em educação. Né? E se a gente for lembrar aí do que nós já estudamos até agora no nosso curso, vocês lembraram nos módulos passados, vocês vão ver que isso é uma história que está lá desde o Brasil Colônia. Desde o Brasil Colônia existe esse, digamos assim, essa defasagem na educação, esse atraso. É como se nós fôssemos participantes de uma maratona e foi dado tiro de largada e o nosso país ficou lá, na linha de largada, esperando sabe Deus o que para começar a correr. Perfeito. Né? Professora, vamos lá? Vamos lá, professor? Vamos lá, não, vamos aqui, né? Espigão ainda o Paulo. O Paulo diz o seguinte na questão lá do Espigão, questão número 2. Na minha opinião, a escola tem contribuído e pode contribuir muito para formar cidadãos conscientes, livres, transformados socialmente. Questão número 3. A escola pode ser um espaço de modificação dessas relações. Questão número 1. A escola tem um papel transformador da sociedade. Assim sendo, nós precisamos tratar com zelo esse patrimônio, né? Que ele transcende as paredes, né? Está além das paredes. Cujubim, a Inalda, diz o seguinte na questão número 1. O papel da escola é fazer com que seus alunos sejam verdadeiros cidadãos, ensinando-os a respeitarem os colegas, conviver em sociedade, ingressando-os no mercado de trabalho e, acima de tudo, respeitar as diferenças. Exato, muito bom. A Vilma, lá em Espigão, na questão número 1, diz o seguinte: o papel da escola, na minha opinião, é preparar cidadãos para enfrentar os desafios da vida, tanto pessoais quanto profissionais, pois é na escola que o aluno passa a maior parte do tempo da sua vida. Exatamente, muito bom, Vilma. Ouro Preto. Aí não está, quem não se deve ser uma resposta do Polo, né? Do Polo, né? O papel da escola é de transformar e educar, nos fazendo reconhecer nossos direitos e exigir que os mesmos sejam assegurados. Pode, assim dizer, um espaço de modificação de relações, pois é dos conhecimentos adquiridos na escola que acontecem o devir. Olha aí, palavra. Que lindo. Maravilha. Esse devir marcou, né? Devir nos marcou todos né? nós. Tem nos acompanhado. É verdade. Em Alta Floresta, agora aqui foi um tremendo, eles pegaram o copo das 4 questões, participaram das 4 questões. Parabéns Alta Floresta. Olha aí, a gente nem saiu. As alunas Irene e Edileia. Resposta número 1. Vejo que a escola exerce a função de ensinar, orientar e formar cidadãos que exigem seus direitos e cumprem com seus deveres, dando uma importante contribuição para a sociedade. Olha isso. Instigando, criticando e atuando como agente transformador. Resposta número 2. Acredito que a escola pode sim contribuir na formação de consciência libertadora e crítica para a transformação social. Muito bom, parabéns. Questão número 3. Acredito sim que as escolas produzem relações sociais dominantes, pois os que estudam mais exercem uma função de dominador, de uma burguesia que busca conhecimento, e quem não busca conhecer continua dominado e submisso a tudo e a todos. A escola tem o poder de dominar a partir do conhecimento. Muito bom. Na questão número 4. Os intelectuais orgânicos exercem a função de influenciar os outros, argumentar e criticar, levando os outros a aderir seus objetivos e junto lutarem pelos seus direitos. Muito bom. Organização, orgânico, vem de organizacional, né? Isso. Em Espigão, a Vilma, na questão número 2. Com certeza, o grande objetivo da escola é formar cidadãos interessados na transformação social, melhorando assim o ambiente em que vivemos. Ok. Questão número 2, Cujubim. Nosso abraço para Cujubim. Acreditamos que a escola sempre será uma instituição que contribuirá na formação de consciências libertadoras, pois só assim haverá mais transformações na sociedade. A educação é a porta para a transformação social. Ok, olha isso. Alta Floresta, questão número 2, o Paulo diz o seguinte: a escola é um aparelho ideológico do Estado
E os educandos são o segredo de futuramente poder obter sucesso. Olha como ele foi filósofo. Mas isso depende do interesse e aptidão de cada um. Muito bom, Paulo. E a escola, sim, contribuir para a formação e transformação social. O segredo do educador é a competência. Parabéns pela tua resposta, Paulo. Muito bom. Olha, a gente volta àquela garota, uma menina de 26 anos, revolucionando, de certa forma, aí, Abel, que é né? Abel. Eu tô sendo assim, quase que... Será que alguém já teve essa curiosidade de visitar o site da Abel? Idolatrando a Abel, idolatrando pela proposta que ela falou assim, o Brasil, ela quer mostrar para o mundo. Mas é que porque o Brasil, tem a ver com tudo isso que nós estamos vendo, né? O Brasil, ela falou assim, que é um celeiro de talentos. Verdade. E a proposta dela é desenvolver os talentos, é fazer com que a pessoa conheça os talentos. Nós temos 2 alunas aqui no campus, e uma delas, eu fico maravilhada, cada dia que eu encontro com ela no intervalo, ela vem me mostrar algo, ela está desenvolvendo as aptidões culturais, poéticas, desenho, habilidades, porque ela está levando isso assim, e eu falei, olha, cuidado para não ser algo onde ela se priva, não, mas ela participa de todos os cenários, mas ela está vendo assim, quanto contribuiu, porque ela falou, eu tenho talentos. E está desenvolvendo os talentos é isso dela. que importa. Então está ocupando-se em desenvolver os talentos. E às vezes nós nos ocupamos de outras coisas e esquecemos dos nossos talentos. Muito né? bem. Questão número 3, a Vilma lá de Espigão diz o seguinte, sim, todas as relações sociais podem ser melhoradas e modificadas na escola. Olha isso, parabéns, viu? Alunas Rosiane e Maria Cristina, de onde são? Perdoe-me, eu perdi aqui o local. Depois você me avisa aqui. O papel da escola, na nossa opinião, é formar cidadãos conscientes, capazes de viver dignamente na sociedade. Ok? Ok, muito bom. O Zona Norte também participou aqui. Olha, estava sentindo falta do Zona Norte. Norte. E Guajará-Mirim também não me mandou nada ainda, Guajará-Mirim. Zona Norte diz o seguinte, depois de uma intensa discussão em sala, percebemos que somos um país cheio de ideologias, cheio de ideias camufladas, de um modo geral nos fazem pensar uma coisa quando na verdade são outra. Um exemplo é pensarmos que somos um país de igualdade, um país de todos, onde todos temos os mesmos direitos e deveres, quando na realidade é quem tem dinheiro tem direito e quem não tem dinheiro tem deveres. Outra grande ideologia local é de que todos somos educadores, somos importantes no processo educacional. Sabemos que todos realmente temos um grande papel a desempenhar na educação, porém, o que se observa na realidade, na maioria das vezes, é que na hora das verdadeiras discussões para a melhoria do ensino, apenas a classe docente participa. As equipes de apoio são chamadas apenas para dizer sim ou não, depois de tudo já estar definido. Muito boa reflexão de vocês, mas eu não posso deixar de comentar que nós vimos, quando a gente estudou o PPC, lembra? Sobre essa participação, nós, enquanto equipe de apoio, enquanto funcionários de escola, a gente não pode esperar simplesmente de braços cruzados que sejamos convidados, porque esse convite não vai vir mesmo, não. Na maioria das vezes ele não vem. Mas a proposta é que nós temos que dar o primeiro passo. Ah, mas ninguém me convidou. Beleza. Então convido-me eu. Né? Eu fico muito feliz com a reflexão de vocês, mas e a partir daí? A partir desse momento que a gente consegue construir essa ideia, é como se a gente andasse assim, olha, e de repente os nossos olhos se abrissem. Eu fico feliz com esse pensamento de vocês, porque isso é um abrir de olhos. Mas e agora que os olhos se abriram? Quais são as propostas? O que nós podemos fazer para mudar? Será que a gente pode fazer alguma coisa? Será que a gente não pode fazer nada? O que vocês acham? Né? Diante de tudo isso que nós temos aprendido até agora, pode haver mudança? E essa mudança pode partir de cada um de nós? Né? Vamos continuar essa reflexão. Eu fico assim... Foi tremenda essa reflexão do polo de Porto Velho, Zona Norte. Tremenda. Parabéns pela reflexão. Não parem por aí. Continue pensando, né? A partir de agora, como a gente percebe tudo isso, como é que a gente pode mudar essa realidade?
continue pensando, continue refletindo, continue propondo. Isso é muito legal. Olha, obrigado, Rosamira, porque eu não tinha notado. A Rosane e a Maria Cristina, nosso abraço, elas são de Alta Floresta. Parabéns, Alta Floresta, pela participação também. O Porto Velho Centro, a Márcia, ela diz na questão número 1, a escola tem a função de criar condições transformadoras, estabelecendo vínculos entre a sociedade. Questão número 2, a Márcia, ainda aqui do Polo Centro, sim, a escola possui e permite a formação de consciências e competitividade, mas nós transformamos o meio em que vivemos. Exatamente, nós é que transformamos. Cujubinha Romilda, ela diz o seguinte na questão número 1, a escola tem um papel muito importante, pois é ela que prepara o indivíduo para diversas atribuições no processo de produção. Ok. Vale ressaltar também que os indivíduos passam a maior parte do tempo na escola e, sendo assim, tem seu papel importante na preparação dos mesmos, isso para a sociedade. A Romilda ainda, lá na questão número 2, diz o seguinte, a escola deve sim preparar o aluno para uma vida social, pois ao sair da escola, os mesmos precisam estar preparados para encarar novos desafios e dar a sua parcela para uma sociedade mais humana. E isso só é possível através da educação. Olha isso, parabéns pela resposta, Romilda, né? A Romilda, ainda na questão número 3, ela diz o seguinte, sim, a escola pode levar o aluno a refletir, a rever conceitos já formados e fazer com que os mesmos tenham uma visão crítica do mundo ao seu redor. Exato. Professora, você estava falando hoje sobre a questão daquele filme e naquele mesmo momento a gente tem... Gente, você precisa ver como que a gente nos interage, há uma troca de informação para firmar esse conceito. E ela falou do legalmente loura, né? Exato. Do poder de uma transformação, de uma conquista que vem através de uma formação. Estou usando a fala da professora Laia. E há muito tempo, eu estava na faculdade ainda, eu entrei por acaso assistir um filme, e o filme era tão chato, para a minha realidade. Naquela época, como jovem, entrar num filme, para assistir um filme muito além do Jardim do Peter. Estamos no último minuto. Último minuto? É. Então era um jardineiro, que ele se fez jardineiro, foi atropelado por um primeiro-ministro da Grã-Bretanha, e aqui, de repente, aquele homem que só viveu enclausurado, ele conseguiu ser um consultor econômico do primeiro-ministro. Porque enquanto o cara falava de economia, ele falava de planta. E o cara começava a fazer toda a analogia, porque como é que cuida de uma planta para ela crescer? E o homem fazia, rapaz, está falando de economia. Exato. E começava a aplicar o conceito de botânica para a economia. Gente, interdisciplinaridade, professora. Exatamente. Gente, era olha... que nós tínhamos... o tempo é curto para a gente compartilhar e interagir, mas esse momento é um momento assim realmente muito esperado por nós, né? É um momento que a gente tem assim de certa forma a oportunidade de ficar um pouquinho mais perto de vocês. Muito obrigada pela participação dos polos. Gente, continuem com essa reflexão, né? Continue pensando, questionando todos esses saberes que nós estamos adquirindo, né? Temos conhecimento agora, continue questionando, isso é criticidade. Professor Luiz, muito obrigada. Ô, professora Laine. Né? Sempre muito bom a sua participação e até a nossa próxima aula. Professor, não fizemos aí? Parabéns aos polos.